Olá, você está no canal Sagrado Feminino, eu sou Lana. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma consulta aqui no canal. Já vou agradecendo quem entra deixando like, hypando os vídeos quando aparece a opção aí para você. Quem deixa um comentário, nem que seja de figurinha. Quem está se tornando inscrito, membro, minha gratidão. Para se inscrever no canal, gente, é gratuito, tá? Um cliquezinho só aí você já está inscrito e não perde mais o canal de vista. Os recadinhos de sempre, tá? Os vídeos valem para o momento que você abre eles aí, não tem um prazo de validade, tá? E saiba filtrar, porque é uma leitura coletiva. O que não é para você, deixa passar que é para o coleguinha que está assistindo ou vai chegar aqui. É só adaptar o seu gênero e o da pessoa e trocar aqui, inverter a situação, ele e ela, do que eu digo aqui, tá? Botar no seu gênero da pessoa. Aqui a gente trabalha com espiritualidade, né? Diariamente os mentores Frei Rogério, Dona Miriam, de vez em quando Dona Rosa, trazendo as mensagens, né? Então peça para aquilo que você tem fé, trazer as mensagens, abrir o seu entendimento aqui, porque não é só uma abertura de oráculo. Oração todos os dias às 18, juntamente com a Casa do Caminho. Pode deixar o seu pedido de oração aí, convido a orar junto uns 10 minutinhos aí, a partir das 18 horas. Se não pode, deixe seu pedido de oração. Consulta, gente, manda um e-mail para mim, que lá eu passo o WhatsApp de consulta pelo e-mail, tá bom? Lembrando também, gente, que quem quiser contribuir tem o coraçãozinho, valeu demais. Você contribui quantas vezes quiser, com o valor que quiser, tá? O e-mail também é uma chave Pix para qualquer doação aí para o canal. E Deus abençoe e multiplique todos que já ajudaram, vão ajudar o canal. Para a amada que perguntou aí nos comentários, gente, dessa ciganinha, ela perguntou da onde. Eu coloquei lá nos achadinhos da Shopee, tá? Tá lá na categoria espiritualidade. Ela aceita encomendas, eu não conheço, mas é um trabalho muito primoroso, tá? Para você encomendar lá os biscuits. Essa toalhinha também tem lá. Dá uma olhada nos achadinhos da Laninha Shopee, que eu andei botando coisas novas lá de cosmético, até para as meninas que não são do Brasil e às vezes pedem, né? Ah, mas eu não posso comprar aí do Brasil, eu sou de outro país. Aí eu botei alguns cosméticos que eu uso, que é da China. Aí vai até onde você tá, né? Então tem alguns produtos lá, dá uma olhada que tá tudo separado por categoria, né? Tem umas coisinhas lá que da espiritualidade que tá as ciganinhas biscuit lá, tá? Tem outros biscuit de pombagira, tem até de Nossa Senhora, de biscuit muito bonito, muito detalhado o trabalho dela, tá? Embora eu não conheça, mas é lindíssimo o trabalho. Podemos começar, Frei Rogério? Acho que os recadinhos foram todos dados. O senhor quer começar por onde? Pela energia? E depois bilhete? Ok, hoje eu vou tirar, gente, porque essa aqui é mais escorregadia, a linha é mais escorregadia. Atrapalha um pouco, mas geralmente eu deixo aqui uns bem bonitos pra vocês, né? Aquele outro que parecia um girassol, um sol é lindo, né, gente? Combina bem com as cores coloridas aqui da Dona Miriam, da Cigana Sete Sais. Mentaliza você ou mentaliza alguém. Vamos dar uma olhada na energia da pessoa. Às vezes sai espelhado a sua energia. Pediu 3 cortes. O senhor pode sinalizar, Frei Rogério. Essa de cima. O eremita. Aqui pode ser você ou a pessoa que você mentalizou. Mas a princípio, se você mentalizou alguém... Aqui eu já vou dizer pra você, essa pessoa ela não para de pensar em você, tá? Esteja você começando junto ou separado. E por que que pensa tanto em você? Porque é uma pessoa que ele tá fazendo ou ela tá fazendo um balanço da vida. Tá? É uma pessoa que tá revendo todo o passado dele ou dela, de vida, dos relacionamentos, tentando encontrar respostas ou tentando encontrar respostas... Ó a formiguinha, gente. Tentando encontrar respostas porque a pessoa tem plena consciência das responsabilidades que tem até aqui. Né? O que eu fiz no meu passado ou eu deixei de fazer que me levou até essa situação de agora. Da minha vida afetiva, da minha vida financeira. Então, a princípio, é uma pessoa que está muito introspectiva e muito na reflexão. Justamente porque ela está olhando muito para o passado. Então, para aqueles que não estão juntos...
e não estão se falando, porque aqui é o silêncio, a reclusão, o isolamento, né? Então tem pessoas que não estão se falando, ou falando o estritamente necessário fazendo pedra cinza, ou falando estritamente necessário por algum motivo, ou não estão se falando. Então é como se essa pessoa estivesse repensando toda a vida, toda a história dela de vida, até com relação a você. Então aqui já tem uma energia que a maioria das pessoas deve estar em silêncio ou afastamento, né? Porque sai justo o eremita. Se não é ele que se isolou, é você. Se não é ele que parou de falar, é você, ou ambos estão sem se falar. Aqui, para alguns casos, tem até bloqueio em rede social. Pode ser você bloqueou, ele bloqueou, ambos se bloquearam, ou só não falam. Às vezes fala de qualquer assunto, menos da relação. Mas aqui é uma carta que fala de assumir responsabilidade. Então, mesmo que essa pessoa não esteja falando para ninguém ou para pouquíssimas pessoas da responsabilidade que ela tem da vida e das coisas que vieram acontecendo até com você na relação, mas ela tem plena consciência da responsabilidade que tem. Então, se ele não fez nada, se ele ficou nas crenças limitantes, se vocês tinham diferença de idade, de religião, de qualquer coisa, de etnia, classe social, a forma como um ou outro foi criado nas famílias, e isso foi o que fez a pessoa não fazer nada, ou foi a problemática da relação, a pessoa tem plena consciência. Se ele não quis mudar um hábito, ele não quis amadurecer, tudo isso ele tem consciência, gente. Mesmo que não fale, que não verbalize. Sabe se pisou na jaca a responsabilidade que tem, sabe o que poderia ter feito melhor. Tem plena consciência. Só que é uma pessoa que fica muito olhando para o passado. Talvez o problema dessa pessoa é isso. Ele só se apega no passado dele, aqueles momentos da infância e juventude que foram bons, aqueles tempos de glória quando ele estava por cima na profissão, né? Ou quando ele estava bem mais jovem. É uma pessoa que vive muito de passado, ou compara todo mundo com as relações passadas, compara você com a ex, né, com todas as ex. É uma pessoa que vive muito de passado. Mas ela está chegando à conclusão que é justamente isso que atrapalha, uma das coisas que atrapalha a vida dele ou dela, ou atrapalhou a relação. Porque só olha para trás. Ou então uma pessoa que tem uma dificuldade de mudança, ele só anda para trás. Né? Parece que ele estagnou na vida ou não avança na vida porque ele não muda. Com essas crenças limitantes, ele está sempre botando a responsabilidade nos outros, a culpa é sempre do outro, mas ele tem consciência lá no fundo que a culpa é dele. Só que talvez é uma pessoa orgulhosa que não admite, porque o eremita ele é o sábio, ele é humilde, ele tem paciência, compreensão, ele não é mais orgulhoso, ele não é mais arrogante, soberbo. E o lado sombra é justamente o contrário. Então talvez é uma pessoa soberba que mesmo sabendo que a responsabilidade é dela, enxergando com plena consciência, mas não quer mudar isso. É uma pessoa que sente saudade, é uma pessoa que está buscando algum tipo de solução, seja para a vida dele, seja em relação a você. Tá, ele pode estar mais isolado, ou as pessoas estão isolando ele, se sentindo sozinho, ou buscando na solidão lamber as feridas, né? Ou amadurecer. E para alguns no lado sombra, talvez está se isolando justamente porque é soberbo. Ninguém serve para mim, ninguém está à minha altura, ninguém me compreende. Mesmo ele sabendo que é ele que pisa na jaca, ou é ele que faz por onde estragar as coisas, ou não avançar. Tá? É uma pessoa que precisa muito, desesperadamente, da aprovação dos outros, da validação dos outros. Pensa muito na sua reputação, o que vão falar, o que vão dizer. E talvez, mesmo tendo consciência que sustentar essas máscaras é o que faz ele ter uma problemática na vida de talvez ficar estagnado, ou de só viver de passado, mas não muda. Né? E se você perguntar para mim, Lana, essa pessoa ela tem plena consciência que ser do jeito que ela é, né, de qualquer coisa aqui da personalidade, ideias, caráter, crença limitante, ela tem consciência de que ser assim é o que prejudica ela? Tem, gente. Pior que tem, para a grande maioria tem. Se ele não tinha antes, agora ele tem. Porque o karma está ensinando. O problema é o que essa pessoa vai fazer com essa informação. Porque ela pensa, mas ela não bota em prática. Ela pensa que precisa mudar, às vezes ela até promete para ela mesma que vai mudar, mas ela não faz, ela fica sempre passiva, né? Ela fica sempre se preparando e nunca muda.
Ela está querendo iluminar alguma ideia, alguma questão, ou ter alguma ideia, alguma questão, talvez de como vai fazer para falar com você, como vai corrigir com você os erros, tá? Porque é uma pessoa que ele tem conhecimento de causa, ele tem consciência. Então, para alguns, ele se retirou para dar um tempo, para pensar, tá? No que ele vai fazer. Para outros, ele não sabe, ele está mais perdido que Cusco em tiroteio, ele não acha a solução de como se reaproximar. Se vocês deram um tempo na relação e não terminaram, né, oficialmente, é isso que essa pessoa está fazendo. Ele está lá pensando com os botões dele, refletindo. Tá? É bom porque daí se você der um gelo, parou de falar, deixou sozinho, tá? Porque aqui tem dois casos. Tem alguns que estão na solitude, porque estão bem, pode ser vocês. Tem aqueles que estão sozinhos, sentindo solidão, mas não quer dar o braço a torcer. Aí ele dá desculpa, né? Que ninguém serve para mim, ninguém me compreende, aí me isolo e fico sozinho, porque ninguém tá à minha altura, na soberba, aí dá essa desculpa. E aí finge que é solitude, mas não é, é solidão. E tem aqueles que realmente estão se sentindo bem sozinhos. E talvez é essa sensação de solidão que está obrigando a olhar para dentro. Porque aqui tem algumas pessoas que têm essa problemática. Não gosta de ficar sozinho, não gosta de ficar consigo mesmo, com seus pensamentos, porque aí é obrigado a olhar para dentro. E aí se não tem ninguém para projetar as sombras dele ou dela, a problemática dele ou dela, botar de bode expiatório, né, descarregar em alguém, projetar nos outros, aí é sempre muito doloroso ter que encarar, olhar para o lado sombra. E aí busca, às vezes, na futilidade, nas coisas superficiais, nas companhias superficiais, nas relações superficiais, suprir, né, essa necessidade de não olhar para dentro, de não ficar consigo mesmo, porque incomoda. Aqui tem uma pessoa que está trazendo atrasos para a relação de vocês, ou trouxe, tá? Talvez já era para vocês ter resolvido, já era para estar junto de novo, ou já era para ter iniciado uma relação. E essa é a problemática da pessoa, é a múmia paralítica aqui que atrasa tudo, ou é ele que no tempo certo, quando ele podia tentar retratar algo com você, talvez não fez. Quando ele podia tentar consertar algo, não fez, porque aqui tem gente que faz tempo que não se fala. Tá? Pelo menos 9 dias, 9 semanas, 9 meses ou até mais que não estão se falando, ou que só conversam coisas, mas não chegam no entendimento porque não falam daquilo que tem que curar e solucionar na relação. Falta para essa pessoa, que eu sinto aqui, uma certa humildade, embora ele tenha conhecimento de causa aí e saiba que a culpa de algumas coisas é dele ou dela, mas não tem humildade. Tem uns aqui que o Frei Rogério está falando que a retirada foi estratégica. Tá? Seja porque ele quis fazer jogo de silêncio com você, seja porque ele se acha bom demais para correr atrás. Tem essas questões aqui. É uma pessoa que admira e respeita muito você, tá? Se ele ou ela não fez isso, não deu respeito, não deu admiração, saiba que foi por qualquer motivo doido que essa pessoa fez isso, tá? Porque no fundo, ela admira e respeita você, coloca você em alta conta. Mesmo que as atitudes dele ou dela tenham sido diferentes disso. Essa pessoa tem uma dificuldade enorme de verbalizar sentimento verdadeiro. Tá? É uma pessoa que talvez ela usa tanta máscara que ela não sabe mais como agir espontaneamente quando ela está sem a máscara. Ela, em vez de ter uma persona, um alter ego que ela usa ali para certas situações, ela vestiu para sempre essas máscaras. E aí ela já não sabe mais quem ela é. Se estiverem escutando barulho, gente, aqui começou a chover. Essa pessoa está se sentindo impotente com relação a você, pode estar com uma baixa libido. Tá? Então aí pode ser que ele não está mais com o mesmo charme de antes, até porque aqui alguns já têm uma idade mais madura. Tá? O eremita às vezes é o pai, o avô, aí é só adaptar o gênero. Então tem gente aqui, muitas pessoas já de 40 anos para cima, 50 anos para cima, já não são mais um gurizinho, uma guriazinha. O momento presente dessa pessoa aqui é o passado que ainda está muito presente.
Se era uma problemática que vocês tinham da relação, que ele estava com você, mas não largava a ex de mão, ou a ex vivia atrás dele, ou ele stalkeava todas as ex para controlar o harém, ou tudo ele comparava com ex, tudo ele comparava com outras relações, isso é um saco, né? Sempre triangulando, e aí o que estragou a relação pode ter sido isso, as comparações, as triangulações dessa pessoa, e não necessariamente só comparar com pessoas que se relacionou. Às vezes aquela pessoa, como eu disse, ele só vive de passado. Aí ele tá com você, ele começa a puxar e contar uma história da ex, lá da época da ex, só fala das ex. Né? Minha ex isso, minha ex aquilo, fosse se queixando, fosse comparando. Ah, você é igual a minha ex, ah, você tá fazendo a mesma coisa que minha ex fazia, grudado no passado. Mas tem muitos tempos de glória. A minha infância foi meu melhor período de vida, minha adolescência, ai, quando eu era mais jovem, que era mais bonito, que eu tinha aquele vigor, que eu tinha aquela carreira, que eu estava no auge da carreira, estava no auge da beleza. Só vive de passado. E vive preso nessas crenças limitantes, precisa sair dessa caverna. Outra coisa, fala muito de projeção também, porque lembra muito aí o mito da caverna, né? É como se essa pessoa visse as pessoas, o mundo, as coisas de forma distorcida. Ele é muito preso em muitas coisas, escravo de muitas coisas, aprisionado de muitas coisas e finge que é livre. Isso acaba fazendo com que essa pessoa se torne ou insuportável na convivência, né? Ou rabugento, ou ninguém consegue levar, ninguém consegue ter amizade. Aí ele se afasta das amizades. Nunca tem um amigo real, são só colegas. Ele nunca consegue ter um relacionamento saudável. E o problema ele projeta que é sempre os outros, nunca é ele. É os outros que tem que mudar, é os outros que tem que se adaptar a ele, senão eu fico sozinho. Tá? Porque é uma pessoa que no lado sombra é muito soberba. Ou ela quer que as pessoas se encaixem nessas crenças limitantes. Ela quer que a pessoa também fique validando esse passado de glória, os feitos gloriosos do passado. Sabe? Aquele tipo de pessoa que nunca bota uma foto atual. A pessoa está com 50 anos, ela não bota uma foto atual, ela bota uma foto de quando ela tinha 30, lá no momento de glória, que ela estava com um carrão, que ela estava de uniforme especial do que ela trabalhava, na frente da empresa gloriosa que ela trabalhava, quando ela tinha um comércio glorioso. Vive de passado. Tá? Essa pessoa aqui, ela pode ter ouvido maus conselhos de outras pessoas, dessas coisas já que já tinha de crença limitante, influência de outras pessoas, mas também pode ser o caso dos maus conselhos aqui, que muita gente deu conselho bom e ele não levou em conta. Porque tem muito uma coisa aqui de atraso, é como se o tempo está passando e a pessoa não faz nada, ou então ele acha que passou tempo demais e não dá para consertar mais nada, que agora é tarde. Né? Ou você acha que só perdeu tempo com essa pessoa, esperando que ela mudasse, que ela resolvesse, solucionasse os problemas dela, fosse os BO emocional da vida para ficar com você. Tá? Aqui tem muito. Essa questão do respeito é como se essa pessoa... Talvez ele exija muito o respeito dos outros, mas ele não dá. Ele exija muito a humildade dos outros, mas ele não é humilde. Né? Ele banca muito o sábio, o esperto, que entende tudo, que sabe tudo, que pode julgar, apontar o dedo para os outros, se sentindo melhor que todo mundo, superior a todo mundo. E no fundo ele sabe que não é real. No fundo ele sabe que ele projeta nos outros o que ele tem de errado e o que ele é. E aí é uma pessoa que se isola e dá essa desculpa. Ninguém serve para ser meu amigo, ninguém serve para ter um relacionamento comigo. Não confio em ninguém, sabe? Se torna realmente um eremita isolado que no alto da sua soberba finge que não quer conexão, finge que não quer relações, finge que não quer amizades, mas tudo que ele mais quer é isso. É ser aprovado pelas pessoas, validado pelas pessoas, pelos amigos, aparência, status, ser respeitado.
Mas daí, não podendo ter isso, ele joga pro outro lado, né? Que aí ele se isola. Aqui fala também do mediador, tá? Então pode ser aí que essa pessoa tá ouvindo pessoas dando conselhos. Para alguns pode ser bons conselhos e para outras mal, tá? Ele tá tentando elucidar, gente, aí onde é que a carroça desgovernou no passado, onde é que foi que deu errado. Então talvez ele estando com saudade, ele pode estar aqui revendo memórias de coisas com você para iluminar esse passado e ver o que deu de errado, onde ele errou. Ou às vezes, mesmo sabendo que errou, quer achar culpa em você. Mas ele está buscando respostas, uma luz no fim do túnel, soluções. Vamos ver mais quantos cortes o senhor quer. 7, 2, 3, 4, 5, 6. Pode falar, Fernanda. 2. Esse também, ó. 3, desabou o mundo aqui. Só pra ficar mais abafado, tá? Um calorão, gente, parece uma estufa. Tem 3, Fernanda. 4. 4. Qual? 5. De cima, 6. Quantos o senhor vai querer afinal? O senhor não falou. 10? 6. 7. 8. Qual mais? Os 2 de baixo, dos 2. 9. E 10. E das borboletinhas? Mais uma? Qual? Essa ou essa? Vamos ver o que você diria para a pessoa diria para você, tá? Pode sair invertido aqui, às vezes espelhado. Eu não contei, mas eu acho que tem 10. Não gosto de ouvir verdades nem críticas. Tá vendo como essa pessoa, ele é rabugento, só ele sabe tudo, ele é o sabichão, não gosta de ouvir crítica, é todo dodói. Às vezes você fala uma coisa que nem é crítica, né? Cala a boca, eu sei mais do que você, eu sei do que eu tô falando, me ouve, faz como eu tô mandando. Nesse estilo, humildade zero. E não gosta de ouvir verdades. Ele sabe, como eu disse aqui o tempo todo, ele tem plena consciência da culpa que tem, dos erros que cometeu, que a problemática é ele tem plena consciência. Mas ele guarda essa consciência, sei lá, enfiada aonde aí, gente, que nem supositório, porque ele não fala para as pessoas, ele não fala para você, ele não admite. E não gosta de ouvir verdade, é dodói ainda, né? Deus o livre criticar aí a beldade, Deus o livre de dizer você está errado, né? Vira aí o apocalipse. Eu me alimento das nossas lembranças e olho suas fotos. Gratidão, Frei Rogério, eu falei ali, tá? Muitos ele tá aqui mesmo, olhando o passado direto. Conversas, fotos, vídeos, prints, coisas que vocês viveram, escutando áudios. Tudo isso do passado. Ele só vive de passado, gente. O pior é que para alguns, eu vou ter que dizer isso. O Frei Rogério está dizendo que para alguns não é só o passado com você. É o passado com você, mas também repassa o passado com todas as pessoas que ele já se relacionou. Desde 1800 e bolinha, desde a primeira peguete lá do colégio da infância. Ele repassa. Sabe? Ele repassa os momentos em que a pessoa exaltava ele. Os momentos que ele se sentiu pica das galáxias, os momentos de vida que ele estava por cima. Só vive de passado, de lembrança do que já foi. Por quê? Porque para muitos essa pessoa está com a vida parada, estagnada, ou não anda, dá um passo para frente e 2 para trás. Só tem atrasos na vida dele ou dela, porque ele é o próprio atraso. Ele é o atraso de vida para ele mesmo, e para alguns casos ele estava sendo um atraso de vida para você. E você esperando, tinha gente aqui que o Frei Rogério está falando que esperou um monte por essa pessoa.
Esperou ele mudar, esperou ele se decidir. Então tem aqueles que esperaram mudar estando na relação com ele. Foi ficando, né? Passou 1 mês, passou 2, passou 9. E você lá esperando as mudanças. Até que algo aconteceu, vocês pararam de falar, ou se isolaram, ou terminaram, ou afastaram. Para outros, era você esperando ele resolver os BO dele, emocional, de vida, de carreira. Achar solução para isso, para aquilo, para ficar com você, que não chegava nunca ou não chegou nunca. Até que você cansou. Né? Para outros, ele pode ter simplesmente bloqueado e sumido, ficou em silêncio, parou de falar, não deu uma satisfação, e você ficou lá esperando uma resposta, uma resolução, uma retratação, um pedido de desculpa, que não veio. E ele sabe, tem plena consciência, tem, que você foi paciente até demais aqui com ele ou com ela, fosse para esperar por ele, mudanças dele, na relação, a paciência que você tinha com ele, tanto faz. Ó, tenho buscado a espiritualidade. Para alguns tem mesmo, porque ele está aqui olhando para dentro, buscando maturidade, buscando aconselhamento. Então alguns estão buscando a espiritualidade, mas resta saber se ele vai admitir o lado sombra dele, porque essa pessoa se recusa, tá? É por isso que ele sempre repete o lado sombrio de Saturno, gente, do cubo negro de Saturno. É que a pessoa não aprende as lições e ela reencarna de novo, e de novo, e de novo, na roda das repetições, porque está sempre criando karma para si mesmo, porque não evolui. Não evolui moralmente, espiritualmente, e para alguns, parece aqui, que agora está buscando na espiritualidade, ou é você que está buscando, pedindo pela criatura. O número 9, gente, é um número de conclusão de todos os outros números, para começar no zero de novo, do zero. É como se essa pessoa, ela chegou num ponto da vida dele ou dela que ela tem plena consciência dos erros, dos acertos, das repetições. Ela sabe, no fundo, que ela tem que romper esse ciclo, que agora ou vai ou racha. Ele chegou no momento da vida que ou ele muda, ou ele volta a repetir tudo de novo e tem mais do mesmo. Ele tem essa consciência? Tem. E talvez ele tenha consciência que você foi essa última oportunidade de mudança, de renovação, de plantar, semear o novo para colher. Porque ele chegou nesse momento da vida. E aí? Você chegou no 9. Ou vai ou racha. Ou você reencarna e começa a repetir tudo de novo, ou você reencarna sem toda essa problemática das vidas anteriores e começa uma jornada nova. Porque esse aqui já faz tempo que ele está repetindo coisas, tá? Chegou num ponto que não dá mais. Ou muda, ou muda. Ele não tem muita opção, mas aí é que tá, o livre-arbítrio ele tem, né? Se ele não quiser, ninguém obriga a fazer essas mudanças, essa evolução, esse amadurecimento. É só com você que eu sou feliz, olha aí. Saudade tem aos montes, tá? Como eu disse, ele não para de pensar em você e você obrigou essa pessoa a refletir sobre a vida toda dele ou dela, a conduta dele ou dela, os hábitos dele ou dela de uma vida inteira. Você obrigou ele aqui a mergulhar fundo na própria alma, na própria essência, mesmo que ele não queira, mesmo que ele se recuse e não goste de ficar sozinho por isso. Se ele é uma pessoa que arranja relacionamentos rápidos, gente, é por isso. Ele não quer ficar sozinho com ele mesmo, encarar a própria sombra. É como se ele tivesse chegado no momento da noite escura da alma, aí, que Jung dizia, na personalidade, e ou muda ou continua na repetição. E você causou isso nessa pessoa. Por isso que ele tem admiração e respeito, porque você mexeu com uma parte dele ou dela da psique que ninguém mexeu. Agora, o que ele vai fazer com essa informação? Se ele vai daqui para frente pensar em mudar, mesmo que ele não tenha mais chance com você, mas para que num outro relacionamento seja diferente, ok. Ou então ele vai continuar na repetição mais do mesmo. Você não sai dos meus... Obrigado, gratidão, Frei Rogério. Você não sai dos meus pensamentos um só instante, eu falei, tá aqui, ó. Eles nunca me deixam passar vergonha. Justificar meus erros e minhas escolhas erradas me faz sempre continuar errando. Gratidão, espiritualidade. Olha aí, tudo que eu tô falando, gente. Vocês já perceberam que não tem uma consulta, gente, aqui, que a primeira energia que eu falo aqui não seja depois confirmada, principalmente nos bilhetes e na mesa? Né? Porque não sou eu que faço, é eles que fazem, então eles não se contradizem, gente. É justamente isso aqui, ó. Justificar meus erros e minhas escolhas erradas me faz sempre continuar errando, é isso aqui. E ele tem plena consciência que chegou no momento de ou ele muda isso ou ele continua, né? Porque para alguns ele pensa assim, será que eu já perdi de vez?
Porque se eu perdi de vez, eu ainda tenho chance talvez de mudar para que num próximo relacionamento dê certo. Ou eu continuo assim e fico sozinha a vida inteira. Porque quanto mais velho ficar, pior vai ser, gente. Que aí fica com mais manias, mais hábitos, fica mais rabugento, mais ranzinza, mais chato do que já é. Porque esse aqui é chato pra caceta. Tá? É chato, resmungão, murmurador. Tá? O humor parece que tá sempre com o pé esquerdo, ou vira de uma hora para outra já tá no pé esquerdo. Ele tem aí uma coisa de rabugice. Mesmo que é jovem, parece um velho resmungão. Tá? É uma personalidade que na parte que é positiva, é uma pessoa que gosta de pensar muito, refletir, é o erudito, o pensador, né? Mas no lado sombra vibra essa rabugice, aquela coisa de que ninguém suporta, tá? Para alguns aqui, tem o signo de Capricórnio, mas eu considero Virgem também. Então, a pessoa metódica, perfeccionista, uma pessoa que gosta de tudo organizado, tudo limpinho, muito exigente, muito seletiva nas amizades. Se vibra no equilíbrio, ótimo. O pior é quando vibra ou só na sombra ou não tem equilíbrio. Né? Porque ninguém é só uma polaridade o tempo todo, mas tem algumas pessoas que vibram mais no lado sombra do que no lado luz. E aí, em vez de só de vez em quando resmungar por alguma coisa, vira aquela pessoa amargurada. Aquela pessoa que só reclama, só se queixa, que ninguém suporta estar perto. Uma pessoa que nada agrada, nada tá bom o suficiente. E aí acaba se isolando, ou porque as pessoas acham insuportável conviver, ou porque daí ele bota essa soberba de ninguém serve, ninguém me entende, ninguém serve pra mim, então eu fico sozinho. Tem uns assim? Tem. Que é o lado sombra. Quando você tá bem equilibrado, você consegue equilibrar os defeitos e as virtudes, né? E não se torna uma pessoa que os outros querem excluir, isolar, ou uma pessoa que se isola porque ninguém consegue ficar perto. Que a desculpa que ele dá para ele mesmo é isso, que ele é bom demais para os outros, ele é superior, né? Ele tem qualidades que os outros não enxergam, ninguém vê minhas qualidades, ninguém me valoriza, ninguém me compreende. É a desculpa que ele dá para ficar sozinho, quando na verdade só é insuportável. Por isso que ninguém fica. Tenho dúvidas em ficar com você porque tenho medo que isso destrua minha família. Olha para aqueles que eu disse que têm crenças limitantes. Tá? Pode ser que destrua a família, a genitora. Minha mãe não gosta de você, eu não vou brigar com a minha mãe, com a minha filha para ficar com você. Né? Minha família me educou nessa religião, então eu não posso ficar com você. Pode ser a família que ele é casado, casada. Né? Ele tem medo que destrua algo na família. Pode ser algo financeiro, destrua patrimônio se ele tiver que separar. Né? Não ganha a herança que a minha mãe diz que ia dar porque ela não vai com a sua cara, então não fique com ela. Tem crenças daquilo que eu falei, eu fico com você, como é que fica a minha reputação, o que vão falar, o que vão dizer. Né? Para casais que são casal aí da diversidade, aí não sai do armário, eu sou obrigada a ficar aqui fingindo, né, gostar da fruta que eu não gosto, porque o que a família vai falar, a sociedade vai falar. Né? Eu sou crente, como é que eu vou ficar com você que é meio macumbeirinha? Como é que eu vou ficar com você que gosta de ver uns paranauê de tarô na internet se eu sou evangélico? Minha mãe me criou evangélico, minha família não vai aceitar esse tipo de coisa. Né? Você tem mais posses do que eu tenho mais posses que você. Né? Nossa cor de pele é diferente, essas palhaçadas, a idade é diferente. Aí vai estragar a família, destruir essas coisas. Eu vigio você o tempo inteiro. Bom, aqui eu falei que pelo menos no pensamento não sai. A própria pessoa tá dizendo que também vigia, tá? Lana, não tem como porque realmente eu que bloqueei em tudo. Aí você deixa passar essa informação se tem certeza que tudo tá configurado e a pessoa não tem como ver. Você não aceita perfis esquisitos, perfis fakes, essas coisas. Mas para quem tem, ele pode estar tentando ver na internet, nos status, rede social, com fake de outra pessoa, mandando outra pessoa olhar, ou perguntando para pessoas, é só adaptar. Estou com medo. E tá com medo, gente, aqui para alguns é do karma, tá? Aqui é karma. Tá com medo do karma que tá vivendo ou que tá por vir. A pessoa tá pressentindo nas gônadas aí que chegou a hora do acerto de contas, do karma. Eu prefiro perder o amor verdadeiro e sofrer, e fazer os outros sofrerem, do que voltar atrás no que eu disse ou fiz,
ter que admitir culpa, me humilhar para alguém. Meu ego e orgulho são tudo para mim, eu disse. Tá? Tem uns aqui que é problemática, gente. É que é extremamente orgulhoso, porque ele tem plena consciência que é ele que estraga tudo ou estragou. Ele tem plena consciência que ele tenta jogar as culpas em você, nas pessoas do passado, até na infância, né? Eu tive uma infância sofrida, é por isso que eu sou assim. A pessoa tem plena consciência, gente. O problema é que o ego dessa pessoa, o orgulho, a soberba, a vaidade é muito maior do que o amor que ele tem por você, do que ele querer mudar. Ele não aceita. Tá? E tem alguns que eu sinto informar. Esses que estão buscando a espiritualidade aqui, ó, para alguns é só fachada. Tá? Porque no fundo ele não está buscando a espiritualidade pelo motivo certo. Talvez ele está se apegando na espiritualidade se ele está lascado aqui, se o karma está lascando a vida dele, empatando, tá tudo atrasado, nada anda, tudo estagnado, né? Aí ele pede para Deus, aí ele se lembra que Deus existe, só corre para a espiritualidade quando precisa, tá? Ou então é aquele tipo hipócrita que fica lá debaixo de uma instituição religiosa, mas não muda nada, ele vai passar 100 anos, mas ele não trabalha o que ele tem que trabalhar nele. Faz 100 anos que está lá dentro da doutrina kardecista estudando, palestrando, mas não muda o que tem que mudar. Está lá ilustrando o banco da igreja com o traseiro e não evolui, não muda, está sempre na mesma condição, estagnado do mesmo jeito. Vai passar a vida inteira aí com a Bíblia debaixo do braço como se fosse desodorante e não vai evoluir nada. Vai estar com 100 anos repetindo os mesmos erros, as mesmas crenças, ideologias, né, pensando na imagem dele, na reputação, essas coisas. Preso nisso. Aí, gente, é por isso que eu disse, não adianta, tá, você se enfiar aí numa questão de espiritualidade e religiosidade só porque lhe convém ou ficar lá para não mudar nada. Então não vá, vire ateu. Não tem por que você procurar Deus se você não quer se melhorar, você não quer evoluir como ser humano. Para que vai buscar a espiritualidade? Vire ateu ou fique ateu. Não vai fazer diferença. Ah, mas eu tenho 500 anos aí, desde que eu nasci, que eu frequento a igreja. Que grande porcaria, que desde que nasceu eu frequento aquela religião. Minha família segue essa religião e você não muda nada em você. Né? Vai ficar lá o sepulcro caiado a vida inteira. Eu sonho com você à noite, devaneio, fantasio, penso mil coisas. Então, é aquele tipinho que antes de dormir ele fica sonhando com você acordado, fantasiando, relembrando, sonhando coisas que queria ter vivido, coisas que viveu, né? Até adormecer. Aí adormece e sonha com você. Tá aí. Sonha acordado, sonha dormindo. Olha só, eu falei aqui, ó. Você me espera. Tem uns que ainda estão nessa vidinha, tá? Você já esperou, estando com ele, as mudanças. Você esperou ele solucionar problema, ele tomar decisões. E ele ficou lá cozinhando você, ou devagar quase parando. E ainda quer que você espere. Se ele está numa jornada de alguma coisa aí, gente que não é espiritual, qualquer jornada, sei lá, ele foi dar a volta no mundo para trabalhar, ele viajou, foi para casa do Caracoles, não importa. Ele está querendo que você espere, você me espera eu resolver meus problemas financeiros para eu ir atrás de você. Mesmo que eu não esteja nem falando com você, mas assim que eu resolver os problemas eu volto a falar. Olha que ridícula essa pessoa. Eu vou ficar em silêncio até que eu resolva os BO para me aproximar de você. Você me espera? Sim, vai. Inclusive vai esperar de lingerie, de cuequinha, né? Porque é o que a beldade quer aqui, que você e o mundo espere por ele aí, o tempo dele ou dela. Esse é bem sem noção, gente. Ainda pergunta, você me espera? Esperar o quê, meu filho? Tá achando que eu sou o quê? Que eu sou criança esperando o coelho da Páscoa aí, vir trazer chocolate? Fala sério, até quando vai ficar esperando essa pessoa aí virar gente ou tomar decisões? E o caramba, me poupe. Quer mais nada, belezura, né? Eu vou ali, quando eu terminar meu casamento, eu achar, né, que eu não vou destruir minha família, eu tomo decisões. Até lá você já tá de bengala, ele já tá meio de cajado aqui, como eu disse, tem uns que não são mais nem um mocinho, nem uma mocinha, já é um burro velho, uma burra velha, né? Capaz de bater as botas antes de concretizar as coisas que quer concretizar, porque ele acha de certo que é eterno, né? Que ele vai ficar pra semente aqui. Então vamos ver o que pensa, tá? Além disso, o que essa pessoa pensa. Ó, tem para alguns casos aqui uma coisa com mãe, tá?
A família que apareceu ali no bilhete, destrua minha família, é mamãe. Tem uns Kiko aqui, tá? Os filhinhos de mamãe, mas Lana já tem 60 anos. Pois é, mas é aqueles que tá grudado na mamãe, na barra de saia de mamãe. Ou então, por mais que more sozinho, tenha sua vida e tal, é a mamãe que sempre socorre, né? Olha, mamãe, separei de novo. Por quê? Porque eu fiz cagada, mas ele não admite. Então, perdi a mulher. Ou ela foi embora, ela me deixou. Eu estraguei tudo, fiz tudo pra pessoa me deixar. Traí, aprontei, fiz todas. Né? Tô sozinho. Mamãe vem lavar minhas cuecas. Mamãe vem cozinhar pra mim, pra eu congelar e as marmitinhas pra semana. Sabe esse tipinho? Que talvez não foi negligência da mamãe que fez teus trauminha, pelo contrário, foi ser mimado demais, é a mãe que lambe demais, a mãe que tapa os buracos, a mãe que passa a mão por cima, ele faz as cacas dentro da relação e ele acusa a pessoa, e a mamãe não dá a real na cara dele. Ah é? Você aprontou para sua esposa, seu esposo, ela foi embora, pô, agora se vira, vai faxinar a tua casa, vai dar um jeito de cozinhar para você, se vira. Ah, agora eu não tenho mais o parceiro ou a parceira para dividir as despesas que tinha, mãe. Aí eu tô no vermelho. Me empresta uma grana, te emprestar nada. Ninguém manda você estragar todas as relações, você jogar pessoas boas fora, ninguém manda você se achar melhor que todo mundo. Não, às vezes é aquela mamãe que socorre em tudo. E para outros aqui realmente pode ser uma parceira, um parceiro que ele não quer estragar a família. Tá? Mas tem os Kiko aqui, os filhinhos da mamãe, as filhinhas da mamãe, tem. Né? Que é aquele tipo que a mãe diz assim, tá, mas e quando é que você vai desmamar? Né? Eu não sou eterna, eu não vou ficar para semente. Um dia eu vou bater as botas, você fica como? Não vai ter ninguém para cuidar de você. Né? Você não tem uma companhia do seu lado, nenhuma amizade, nenhum relacionamento que você estraga tudo. E aí? Eu bato as botas, você fica como? Tem uns casos assim? Tem. E tem outros que a mamãe mima até hoje, né? A mamãe às vezes diz umas verdades, mas continua mimando, não deixa caminhar com as próprias pernas. Aí faz uma malcriação para a mãe, ofende, faz miséria. E é ela que sempre retoma contato com a pessoa. Ele para de falar com a mãe, é a mãe que corre atrás. Né? É a mãe que sempre perdoa. Eu sou mãe, né? Então eu criei um monstrinho, agora eu tenho que dar sequência. Mas tudo que ela mais quer é que o monstrinho largue da barra da saia dela, dê um descanso e dê certo com alguém ou rompa na vida para parar, sair debaixo da barra da saia. O problema é que tem pessoas aqui que incentivam a pessoa a ser assim, tá? Ou porque mimou demais na infância, ou porque continua até hoje tapando os buracos da pessoa. Tá? Porque aqui, quando eu perguntei o que ele pensa, para alguns casos tem questão com mãe. Né? Então talvez é aquele tipo que ele não consegue separar que amor de mãe é uma coisa e amor de parceiro e parceiro é outra. Né? Aí não se impõe. Ah, mas né, é mamãe. Tem os casos assim? Tem. E com relação a você, o que ele pensa? Que você é uma rainha de copas, né? Você é o pleno amor. Você era uma pessoa extremamente sensível, carinhosa, amorosa. Né? Sabe aquela coisa de bem feminina se você é mulher. Lana, eu sou homem. Você era aquele tipo de homem que cuida, que é carinhoso, que bota no colinho, que faz um cafuné. Sensível, bem intuitivo ou bem intuitiva. Uma pessoa que tem uma intuição muito aguçada aqui. Tá? Essa pessoa vê você como parceiro, uma parceira aí de alto valor. Né? Alguém que era muito amoroso, muito amorosa, que sentia muito amor por ele ou por ela, ou dava muito amor. E para alguns, desculpa que eu vou dizer aqui, tá? Mas o problema de alguns aqui, seja homem ou mulher, é que justamente essa pessoa começou a ver você ou colocar você como condição de mãe dele. Tá? Aquele homem ou mulher que acaba vendo o parceiro ou parceira como mãe ou pai. Aí o que que acontece? Essa pessoa começa a achar que você tem a obrigação de fazer tudo que uma mãe faria. E que você tem a obrigação de suportar tudo que uma mãe suportaria por um filho. E não é assim. Tá? Uma mãe suporta os desaforos de um filho aqui, as malcriação, os desrespeitos, as grosserias, muitas vezes de boa, porque é mãe. Agora uma esposa não tem por que aguentar. E para alguns casos aí você estava sendo mãe da criatura, pai da criatura, no sentido, sabe aquela pessoa que nem para cortar as unhas sozinho não corta, é você que tem que cortar? Porque é o mimadinho de mamãe, né? Tem que fazer por mim e você não é mãe da criatura. Né? Eu não tenho que estar fazendo as coisas para você como se eu fosse sua mãe, você é um adulto. Você que se vira em algumas coisas de adulto, não, mas isso aí para mim é demonstração máxima de amor e carinho. Não, pera lá.
É demonstração de amor e de carinho desde que você mereça, esteja fazendo por onde. Ok, eu posso até cortar suas unhas, desde que você mereça. Tá me tratando bem, tá sendo recíproco, faz as coisas por mim também. Agora só, mãe, preciso disso, mãe, preciso daquilo. Vira um saco um relacionamento assim. Né? Eu só como a laranja se você descascar pra mim. Então não como a laranja, que se dane, se é adulto, vai descascar sua laranja. E aí tem uns que confundem amor de esposa, como se você tivesse a obrigação de uma mãe ou de um pai fazer por uma criança. E não é assim. Você é adulto. Né? Aí a pessoa diz assim, ó. Ela se gaba, seja homem ou mulher. Ah, eu moro sozinho, eu mesmo faço a minha comida, né? Eu mesmo cozinho para mim, eu mesmo lavo a minha roupa, né? Eu sou um grande homem, uma grande mulher. Não, você só é um ser humano normal e independente. É o mínimo que qualquer pessoa tem que fazer por si mesmo. É saber cozinhar para si, lavar sua própria roupa. Isso não tem mérito nenhum. Tá? É o básico do básico. Olha que legal, estou na internet dizendo que eu moro sozinho, eu cozinho para mim mesma, eu arrumo minha cama, eu tomo banho sozinho, é o mínimo. Né? Porque você quer o quê? Você quer morar com uma pessoa e largar a mão dessa independência? Não, agora é você que cozinha para mim, é você que limpa para mim, é você que faz tudo para mim, como se você fosse a minha mãe. Não. Tem que dividir as tarefas, tá? Tem que ajudar a manter a ordem e tudo mais. Não, aí a pessoa se gaba de coisas mínimas. Como se fosse um prêmio. Olha só, eu sou um homem, uma mulher independente. Eu moro sozinho, eu mesmo faço minha comida, mesmo lavo minha calcinha e minha cueca. É o mínimo do mínimo de um ser humano adulto. Isso não tem nada de extraordinário, mas a pessoa faz parecer. Tá? Que ela é única e extraordinária porque ela faz isso, que é o mínimo de uma pessoa adulta que é independente, que não mora mais com o pai e com a mãe. E tem outros aqui que a problemática pode ser essa, né? Ainda mora com pai e com mãe. Tá lá com 40, com 50, ainda mora com pai e com mãe. Seja lá pelo motivo que for, porque nunca casou, nunca deu certo em relação, porque ficou viúvo, porque divorciou cedo. Não importa. Por quê? Porque tá conveniente. Ou então é aquele tipo que mora sozinho, mas para mais na casa da mãe do que com você em casa, né? Você não tem um parceiro ou uma parceira, porque tudo ele tá na casa da mãe. Ó, ele larga o prato em cima da mesa e diz, mamãe chamou que tem que arrumar um cano lá pra ela. Ele larga o almoço ali com você, ou ele deixa de sair com você, fazer o que tava fazendo com você pra correr, pra socorrer mamãe que estourou o cano de mamãe. Ele mora mais na casa da mãe do que na própria casa com você. Aí haja saco. O cara é casado com a mãe, a mulher é casada com a mãe. Né? Lana, no meu caso é o oposto. Essa pessoa realmente, ele só se aproxima da mãe ou da pessoa que fez papel de mãe quando ele precisa de algo. No mais, ele isola a mãe completamente. Aí é ela que, quando ele diz uma grosseria, ele se acha que tá com a razão, é ela que faz as pazes e busca ir atrás. Pois é, aí você já tá vendo que tipo de esposo, de esposa que ela vai ser. Observe como trata a mãe, né? Ou a figura que fez a figura materna, que você vai ver como é que ela vai ser com você. Como trata mãe e pai é como vai tratar você como cônjuge. Na grande maioria das vezes. Então tem essa problemática aqui. E a pessoa acabou vendo você meio como mãe, meio como pai dele ou dela. Né? Você toda carinhosa, toda cheia de empatia, toda doce, toda gentil, toda sensível, toda romântica, madura emocionalmente, porque é uma rainha. Toda virtuosa. E a pessoa talvez não valorizou. Talvez era um bronco, né? Era aquela pessoa que ele vivia com você, mas ele estava sempre no mundinho dele. Era como se você estivesse numa relação se sentindo sozinha. Tudo girava em torno dele, as necessidades dele, e ele só estava ali. Que nem um par de vaso enfeitando a casa, sem serventia nenhuma. Você não tinha um parceiro, né? Você tinha ali uma coisa meramente ilustrativa. Afastado emocionalmente, rabugento, frio, sei lá o quê. Né? Que estava lá por estar. Por conveniência, ou porque não queria ir embora, ou sei lá por que tava, gente. E querendo, talvez, aí que você fizesse esse papel de genitor, de genitora, você nutrindo a relação o tempo todo. Então, quando ele pensa em você, ele vê tudo que você fez nesse sentido. De carinho, de amor e de afeto. E talvez a ficha tá caindo, né? Nossa, eu exigi dessa pessoa quase que ela fosse como uma mãe, um pai para mim, por isso que a relação degringolou. Né? O mínimo do mínimo de uma pessoa que se gaba tanto de ter autonomia e independência é cortar a própria unha,
Não que não possa fazer isso como um ato de carinho, mas é diferente de fazer isso uma dependência. Tipo assim, você foi lá e fez porque você quis, aí a pessoa já acha que é obrigação, né? Aí você não faz, minha ex fazia, então volta para sua ex, estrupício. Né? A minha ex trazia o café na cama todo dia para mim. Você só trouxe uma vez, nunca mais você trouxe. Você não me acorda de manhã todo dia. Minha ex me acordava com um Toddy e uma torradinha todo dia de manhã. Mamãe também fazia isso. Você fez uma única vez e não fez mais. Ainda quer exigir que você tem que fazer. Tá, mas e você tá merecendo? Você tá valorizando o que é feito? Porque senão não tem que fazer mesmo. Né? Você não é uma criança de 5 anos que tá lá na frente da TV tomando uma mamadeira, tomando um Toddy na mamadeira e comendo uma bisnaguinha vendo desenho animado, que a mamãe tem que vir trazer, depois pega o prato, leva, lava, né? E muitas vezes não faz para você a mesma coisa, ou quando faz, é uma coisinha que faz e ainda joga na cara que é para você ter uma dívida emocional. Olha só, todos os dias eu trazia o café da manhã para dentro de casa, né? Olha o que eu fiz por você. Uma coisa que ele fazia, e as 299 mil coisas que você fazia, nunca jogou na cara e nunca cobrou. Mas ele achava no direito. Né? Por quê? Porque é o macho alfa, fêmea alfa, esse tipo de crença limitante. Né? Mulher boa é aquela que lava, passa, cozinha, de noite tá lá atenta para ser amante voluptuosa na cama. Ok, beleza, realmente é uma pessoa completa. Mas você tá merecendo isso? É a pessoa que diz pra você, nossa, você não bota uma lingerie, uma cuequinha nova pra me agradar. E você faz por merecer ou você trata a pessoa com distância emocional, não, nem fala com a pessoa, fala o mínimo possível, tá lá dando patada, rabugice, coice pra tudo que lado e quer exigir. Né? Ah, mas eu exijo, por quê? Porque eu trabalho fora e eu pago as contas. É o mínimo, né? Se você é casado, tem que trabalhar e pagar as contas. Então quer dizer que eu tenho que levar em conta que você merece tudo isso de mim porque você faz o básico, o mínimo, né? Aí não respeita, faz um monte de porcaria, mas afinal de contas eu pago as contas, tá? E isso é o básico. Então tinha gente aqui que provavelmente a pessoa dava migalhas e exigia de você o tudo, né? Porque via você como mamãe, como o papai dele ou dela. Esse tipo de coisa, case com a sua mãe, porque é só a sua mãe que vai ser assim com você pro resto da vida. Mãe, hoje eu estou com vontade de comer aquela canjiquinha, faz pra mim. Ela larga tudo que ela tá fazendo lá para ir fazer a canjiquinha da beleza. Você não é a mãe dele, mãe dela. Olha, nesse momento eu não posso fazer, eu tô ocupada, eu tô trabalhando, eu tô fazendo outra coisa, tô atendendo os filhos. Ah, então você não serve mais como parceiro, parceira pra mim, porque eu fiz um pedido, eu dei uma ordem e você não me satisfez na hora. Se fosse mamãe, na hora ela largaria tudo para fazer para mim. Então case com sua mãe. Tá? Você quer uma empregada doméstica? Contrate uma. Você quer uma mãe? Fique com a sua mãe. Não case. Porque se você acha que você tem que casar para ter uma empregada doméstica, uma mãe cuidando, uma escrava para você pisar em cima, passar em cima e ela dizer amém e ficar te tratando bem mesmo você tratando mal, você tá pensando muito errado do que é relacionamento. O que pensa que você é de alto valor, outra rainha, ó. Se você é menino, só adaptar 2 rainhas de copas e de ouros. É a rainha do din-din, do alto valor, que também é provedora, que sabe juntar grana, multiplicar grana, nutrir. Tá? Você era aí uma pessoa, um mulherão, um homão da zorra. E ele sabe. Então o que ele pensa, que talvez botou fora uma pessoa aí que tinha todos os atributos, né? Limpinha, organizada, do lar, amorosa, carinhosa, sensível, gentil, educadinha. E ao mesmo tempo empoderada, trabalhadora, que vai, que constrói do lado. Né? Aquele tipo de pessoa, que seja homem ou mulher, você vai fazer uma limpeza no quintal, a pessoa tá junto, vamos limpar junto. Né? Você vai fazer uma obra na casa, que é você que vai fazer, a pessoa tá lá do seu lado auxiliando, ajudando você a fazer. Que pega junto, que tá do lado, parceirão, parceirona. Pra tudo. Melhor amigo, melhor amiga, tudo. E agora a pessoa tem dúvidas aqui, ó. Porque ou ele escolheu errado, tomou decisões erradas, ou usou o livre-arbítrio de forma errada.
E agora tem noção do seu valor, ou do quanto você era importante e tinha valor e a pessoa não valorizou. Tá? Porque aqui nos caminhos é uma pessoa que está muito em cima do muro. E para alguns ficou dividido entre você e uma outra pessoa mesmo aqui, ó. A mãe, a filha, um outro relacionamento, o profissional. Ficou entre dois caminhos ou entre duas situações, tá? E é uma pessoa aqui, de novo, que está fazendo uma viagem interna, olhando para dentro. Tá? É uma pessoa que parou para pensar, parou para analisar o valor que você tem, tudo que você fez, está reconhecendo, está parando para pensar. Só que agora não tem mais certeza do seu sentimento, nem se ainda tem caminho para vocês da sua parte. Para alguns, é ele ou você que acredita que foi um destino que uniu. Só que agora a pessoa está na incerteza, ela não sabe se vai ou se fica, se vai falar com você ou não, se tenta ou não, porque ela não sabe como você vai reagir, se você ainda quer, se você ainda tem sentimento. Tá? E muitos aqui fizeram escolhas e decisões erradas, alguns ficaram do lado da parceira que já tinha e não quiseram você, se arrepende, para outros ficaram do lado da mãe, de quem fez papel de mãe. Né? Às vezes é uma irmã mais velha que fez papel de mãe, é uma avó que criou. Né? Ou de figuras aí que ele preferiu da família e não você. Tá? Para alguns casos aqui não se comprometeu com você por causa de alguém, ou por causa de algum problema, alguma situação, ou porque não mudou. A decisão que ele tinha que tomar era só de mudar. Né? A escolha que ele tinha que fazer era pesar na balança que valia mais você e o seu amor, a sua parceria, do que o orgulho e o ego dele. Não fez. Para muitos, ele fugiu. Ou fugiu da responsabilidade, do compromisso. Se era triângulo, não largou a titular para ficar com você, só mentiu. Tá? Para muitos aqui, ele fugiu, deu linha na pipa. Ou então abandonou, nem deu satisfação, sumiu. Tá? Aqui também tem que era uma relação construtiva, ou podia ter sido. Tá? Mas essa pessoa estragou, por algum motivo. Ou vocês aqui em algum momento, cada um foi para um lado, né? Cada um foi para um caminho, o destino acabou separando vocês por algum motivo. Sei lá, talvez um foi morar noutra cidade, foi morar em outro lugar, foi trabalhar em outro lugar, pegaram caminhos diferentes que a vida separou. Tem casos assim? Tem. E aí talvez a pessoa está tentando retornar ou pensando em retornar pelos seus caminhos, mas aí ele pensa, será que se a gente não teve nada lá no passado, será que ainda dá para ter agora? Né? Ou se a gente teve algo lá, mas o destino separou nós dois lá atrás, será que ainda daria para voltar, ainda teria caminho? Por isso que alguns acham aí, perguntaram ali, me espera, né? Será que depois que eu resolver tudo e voltar, será que ela ainda vai estar esperando por mim? Né? Depois que eu resolver minhas situações, minha problemática emocional, financeira, sei lá o que da vida, né? Será que eu voltando ainda dá tempo? A pessoa ainda me espera? Né? Tem isso aqui. Para alguns casos. Ela tá muito na dualidade porque ela vê você também aí, talvez, tomando caminhos diferentes, ou ela não sabe mais se você ia querer. Aqui tem também, deixa eu ver essa questão de saúde. Ó, aqui para alguns casos, pode ter sido um motivo de doença que vocês não ficaram juntos, tá? Doença da pessoa, doença sua ou de alguém da família, seja seu, da sua família ou da família dele. E isso foi o que afastou um do outro. Tá? Porque aqui fala muito de diagnóstico errado, ou de investigar diagnóstico, procurar especialistas, tá? Opções de tratamento. Tem casos assim, então talvez, né? Foi isso que afastou, que fez pegarem caminhos diferentes, ou você ficar na espera por um tempo e daí desistiu. E de novo, crenças limitantes, tudo que eu falei, é o 9 de paus. Tá? Talvez aqui a problemática da pessoa é que ela usa uma máscara e ela não quer tirar. Eu não quero deixar a máscara aí do Red Pill doido, da piriguete que ninguém controla, que homem nenhum manda em mim. Né? Eu não quero tirar a máscara aí do santarrão de uma religião, do certinho, né, da família.
Não posso ser ovelha negra da família, dar esse desgosto para a família. Se eu separo, o que, que a igreja vai falar, a sociedade vai falar. Não posso sair do armário, o que, que vão falar. Então tem essas questões, tá? Mas para alguns eu quis saber dessa questão de saúde aqui, ó. Questões de saúde que podem ter influenciado nas decisões, positivas ou negativas, e ter afastado os caminhos ou pegado caminhos diferentes. Porque é justo aí a raposinha. Para outros, o problema que afastou ou separou num dado momento foi uma rival, um amante, uma parente, tá? Problemas financeiros, uma rivalidade assim. Para outros também, para alguns poucos aqui, a problemática é que essa pessoa, o caminho dela pode ter seguido por um caminho aqui diferente no seu, no sentido, tá? De que, por exemplo, ele ou ela queria estudar para ser investigador, um concurso, uma prova que era noutra cidade, e tinha que trabalhar noutra cidade, esse tipo de situação, né? Ele queria aqui ter uma profissão, alguma coisa que afastou, tomar os caminhos diferentes. Porque aqui é investigador, detetive, trabalho criminal, tá? Esse tipo de coisa. Ou talvez aqui, porque é Mercúrio, ele foi estudar, foi trabalhar numa outra coisa, ou atrás de coisas desse tipo, e aí os caminhos se afastaram. Ou então, os caminhos se afastaram que essa pessoa deve alguma coisa aí criminal. Tá? Sei lá, ele aprontou, foi preso, aí tá querendo que você espere ele sair do chilindró. Tá querendo que você espere ele resolver os BO que ele tem com a Polícia Federal, na delegacia. O que afastou talvez é que houve alguma coisa entre vocês que ele fez e aí rolou um barraco, foi parar na delegacia, uma Maria da Penha, um boletim de ocorrência, medida protetiva, aí por isso que ele não pode chegar perto agora. Porque aqui tem questões de desonestidade, de roubo, de ser aproveitador, de ser espertalhão, de dar golpe. Vai saber o que a pessoa aprontou que afastou os caminhos de vocês. E pode ter casos aqui, deixa eu ver se teve alguém que fez magia para cortar a linha de destino e afastar. Porque teve uma rivalidade no caminho de vocês aqui, seja de algo ou de alguém. Ó, para alguns teve mesmo aí, alguns a pessoa fez coisa ilícita ou alguém meteu a colher na relação de vocês, tá? Então aqui eu perguntei se tinha algum tipo de rivalidade que afastou vocês. Tem. Não saiu explicitamente aqui através de magia. Mas pode ter sido que a pessoa difamou você, falou mal de você para ele ou para ela afastar os caminhos. Calúnia, difamação, de novo, documentos, papéis, é uma medida protetiva, uma ação criminal, uma ação na justiça que ele ou ela está pagando. Tá? Tem até muita coisa de roubo aqui, ó. Essa pessoa era roubo, furto, receptação, vender uns paranauê aí de entorpecente. Tá? No que essa pessoa se meteu criminal aqui que afastou os caminhos de vocês? Para alguns tem, tá? De lei, criminal, documento, papel, justiça. Tá? Ou como eu disse, ele foi atrás de estudar fora, buscar carreira, estudo, intercâmbio, sei lá o quê. Teve coisas que afastaram os caminhos. E para alguns tem muito coisas ilícitas, deslealdade, furto, roubo, assalto, qualquer coisa. Foi mexer com a filha de alguém que era menor de idade, foi mexer com a mulher de alguém que era casada, deu ruim, aí saíram nas vias de fato, vai tudo para delegacia. Tem gente aqui que aprontou coisa que deu esse tipo de BO aí. Então pode ser o que afastou os caminhos, um escândalo, né, que aconteceu, algo desse tipo. Porque é o ladrãozinho do 7 de espada do lado da raposa. Calúnia, fofoca, foi fofoca que afastou vocês, intriga, um jogar um contra o outro, né? Aí, que nem eu disse, ó, a pessoa não queria sair do lado de mamãe porque mamãe estava ajudando ele ou ela nas finanças, mamãe tapava os buracos financeiros, as dívidas. Né? Eu não posso largar a mamãe para ficar com você, porque mamãe não gosta de você. Eu não posso perder a boquinha de ficar lá sugando mamãe. Né? Aí eu fico com você, você me abandona, você não me ajuda, eu também perco a ajuda de mamãe. Tem uns assim? Tem.
né? Aí a pessoa não me ajuda mais da família lá, mãe, pai, filho, filha, irmão, irmã, mas tá mais forte mãe, né? Aí eu fico com você e a outra lá para se vingar me tira as crianças na justiça, me bota no pau, tira tudo que eu tenho. Tem essas situações. E tem uns aqui que tiraram vantagem de você, né? Ou tiraram sua paz, ou roubaram coisas porque você tinha um coração mole e generoso. Ele usava da lábia, da conversa, ele não pedia, ele insinuava, você dava, aí tirou dinheiro, você foi lá, tirou coisas no nome, né, seu para ele, tirou coisas para ele no seu nome, no seu cartão. Esse tipo de pilantragem, tá? Ele ficou devendo coisas para você ou tirou coisas de você se aproveitando do seu amor, da sua generosidade, do seu bom senso, de tudo, né? De você dar algo, emprestar algo financeiro. Teve uns assim? Teve, que era interesseiro no último aqui. Se não era de você, era da pessoa da família. E aí, se ele tirou coisas de você, ele tá com vergonha, talvez, aqui. Como é que eu chego agora depois do que eu fiz? Né? Eu fiz a pessoa ficar endividada, fiz a pessoa ficar com o cartão estourado, tirei dinheiro dela, disse que ia pagar, não paguei. Né? Disse que ia devolver o que ela me emprestou, entre aspas, não devolvi. Aí com que cara que eu vou agora? Porque eu sei que eu tenho culpa no cartório. Eu traí, eu menti, eu enganei, eu levei duas pessoas, uma escondida da outra, que seu espertalhão, espertalhona, agora com que cara eu vou? Porque ele tá com medo aqui, ó, de mandar mensagem e se aproximar. Pensa tudo isso, e o que ele quer? Se aproximar. De novo, ele ronda. Tá aqui nos bilhetes. Ele stalkeia, ele ronda ou ele busca, tá? Ficar de olho na sua rede social em você para saber qual o melhor momento, qual a investida. Ele tá rondando? Tá. Só que ele não se achega. Ele quer se achegar, ele quer falar com você, mas não sabe como. Tá? Medo, vergonha, consciência das coisas que fez, consciência do tempo que passou, do tempo que fez você esperar. Tá? De tudo que tirou de você aí, fingindo que era amor. Né? Eu te amo, me empresta milzão. Eu te amo, paga essa multa pra mim. Eu te amo, me empresta seu cartão de crédito. Né? Pode ser aqui que seja seu filho, tá? Se não é um parceiro afetivo que você mentalizou, um parente seu que fez isso. Né? Usou da esperteza, usou. Não pedia, insinuava, nossa, eu queria tanto uma camisa assim, você ia lá com dozinho e dava, né? Porque afinal de contas eu amo, eu quero agradar, ou se eu não agradar ele vai pra outra. Se eu não fizer as vontades dele, não adular como uma mamãe que bajula, adula, dá tudo. Né? E para alguns aqui, se foi filho, é um filho bem do ingrato, né? Você fez tudo pela criatura, estudo, tudo, cuidou, criou, e a pessoa é uma ingrata, porque esse aqui foi um ingrato para alguns, tá? É isso aqui, eu não vou encher mais linguiça. O que ele quer se aproximar e falar com você. Ter notícias suas ou dar notícias dele. E para alguns ele vai usar de desculpa esfarrapado, vai mandar alguém sondar o terreno para ele. Recadinho, vai mandar recadinho por irmã, por cunhada, por mamãe, por filha, por amiga. Tá? Para talvez aí ver como é que tá o seu ânimo. Sabe aquela pessoa que vai mandar recadinho para os outros? Diga para ela que eu vou pagar ela. Aí você diz assim, Lana, essa pessoa tá dizendo isso para mim faz 10 anos. Toda vez que ele vê um conhecido, alguém, ó, diga pra fulana que eu vou pagar ela, vou pagar o que eu devo, não paga nunca. Né? Que eu sou muito grato por tudo que ela fez por mim, e assim que eu puder eu vou retribuir, eu vou pagar. Tá até hoje você sentado esperando aí aquele prejuízo que a pessoa deu na sua poupança, no seu bem, né? E a pessoa só tem papo, só tem conversa aqui, o Agostinho Carrara, né? Porque honra aqui, dignidade para alguns passou longe. Mas, Lana, essa pessoa é trabalhador, paga as contas, é daquele que nem dorme se não pagar as contas. De tão certinho que é, mas com você não tá sendo. Por algum motivo, ou não foi. Ou ele mentiu, ou ele traiu confiança, adulterou, não paga o que deve. Tirou sua paz alguma, ele aprontou. Então, às vezes, não basta ser muito certinho no trabalho com as contas trabalhador e na relação tratar o outro que nem bosta. Né? Ou então ser uma pessoa aí que não gosta de trabalhar, que se escora no outro, quer tirar vantagem do outro, ou que trabalha, mas é a pessoa que não tratou bem na relação, não valorizou, tinha essas problemáticas. Ah, mas é todo certinho com as contas, não deve um palito para ninguém.
investigue para alguns casos se essa pessoa aí já não tem um histórico assim, tá? Você vai ver as ex dele ou dela, ele deve para várias ex, né? Que aí elas foram embora, ou eles separaram, ele não deu a parte delas, ou ele ficou com pertence delas, né? Pegou dinheiro emprestado ou tirou vantagem e ficou com grana, nunca pagou, tá? Ou ele deve para a mãe, sabe aquela pessoa que a mãe perdoa a dívida? Fica com peninha, empresta R$ 500, aí na hora que a pessoa vai pagar, ai não, não quero, não precisa, meu filho. E ele tá acostumado a ser assim, que a pessoa não vai cobrar. E aí ele vai tirando vantagem, né? Porque ele vai fazendo uma pilhagem, ou ela vai fazendo uma pilhagem. Cada relacionamento ela fica com coisas tiradas do outro. Né? Com um ela ficou com uma moto, com outro ela ficou com uma televisão, com outro ela ficou com um carro, com outro ela ficou com não sei o quê. Aí a mãe não cobra, a mãe não pede que devolva o dinheiro, ele deixa por isso mesmo, também não faz questão de devolver. Porque é oportunista, ou porque é espertalhão, ou porque realmente é muito certinho nas outras coisas, mas quando pode tirar vantagem de pessoas que amam ele ou ela, tira. Né? A pessoa me ama, me deu, então não tem que devolver. Né? Porque ela fez quando estava comigo, fez por amor, e ainda se você vai cobrar, fica bravo. Né? Quem é você para vir me cobrar? Quem é você para botar justiça, me botar na justiça para cobrar pensão, me botar na justiça para cobrar os bens que eu fiquei que eu não reparti? Quem é você para me botar no pau na justiça, na delegacia? Quem é você para fazer medida protetiva para eu não chegar perto? Ainda se enche da razão. Né? Como assim? Você sempre me emprestou, você sempre fez, por que agora não quer fazer mais? Cara de pau ainda, tem uns assim? Tem. Né? Aí passa essa imagem de honrado para todo mundo no trabalho, nas amizades, é o correto, né? Tá lá dando glória e aleluia com a Bíblia embaixo do braço dia e noite e devendo dinheiro para você que não paga. Devendo dinheiro para um parente, para a própria mãe, tirando vantagem dos outros, né? Se faz de coitadinho ou insinua que é para a pessoa dar as coisas. Tira vantagem do amor da outra pessoa para adquirir coisas. Tá? É tipo cafetão de mãe, cafetão de esposa, de marido, que ele não pede, mas ele insinua ou faz parecer que você tem que se esforçar no máximo para não ser abandonada, trocada, traída, e aí você acaba fazendo tudo pela pessoa. Né? Ela não pede, ela insinua, ela comenta, ela fica lá que nem a criança na prateleira do doce, né? Só namorando os doces, aí a mamãe fica com pena e compra um e dá. Esse tipinho. É muito maduro para fazer cagada, mas na hora de assumir as broncas e pagar o que deve, fazer o que deve, esse aqui deve andar sempre endividado, tá? Ele gasta mais do que ele pode para manter reputação. Eu não posso morar nesse lugar, mas eu moro nesse lugar e fico devendo para Deus e todo mundo que eu quero mostrar a reputação de que eu moro num lugar bom. Eu ganho um salário X, mas eu quero viver como se eu gastasse com um salário Y. Aí tá sempre no vermelho, sempre endividado, sempre devendo para alguém. Sempre se matando de trabalhar que nem louco, nunca consegue dar conta. Né? Ou sempre estagnado na mesma situação financeira, porque quer botar uma máscara de ser o que não é, ter o que não tem. Se aproxima das amizades por isso, querendo abrir portas, se aproxima das relações para ver o que pode tirar e finge que é a maior integridade possível, que é honesto, que é íntegro. E aí todas as parceiras suga, todos os parceiros suga, fica com a pilhagem, não devolve, não paga. Que aí as pessoas têm medo, né? Ah, ficou com isso e isso que era meu, eu não vou atrás, porque se eu for atrás eu ativo a fúria da pessoa, se eu botar na justiça eu ativo a fúria. Aí você sai no preju. E ele conta com isso, tá? Que você diga que não precisa, eu dei porque eu te amava, né? Não precisa me pagar, é assim. Deus que me perdoe esse tipo de gente, tá? Porque esse aqui, ele é oportunista. No último, interesseiro e oportunista, de tudo e de todos. As amizades é sempre com algum interesse do que ele pode lucrar. Nem que seja o interesse da validação, a pessoa puxar o saco dele ou dela. Né? De ter bons contatos para abrir portas profissionais, portas de amizade. Aquele tipinho, né? Se eu estiver perto da mesa do rico, ou como da migalha que cai do rico. Ou por osmose eu me torno rico. Eu quero estar perto de pessoas que eu posso tirar algo. E adula quando precisa. Depois descarta ou dá as costas, não procura mais, não fala mais. Aí quando vem no interesse. Tá? E aí bota, o pior é isso, ele bota a maior banca de correto, tá?
Aquela pessoa que quem olha, nossa, impecável, né? Tá sempre com as contas em dia. Eu deixo de comer, como miojo, para pagar as contas. Ok, você pagou água, luz, condomínio, casa, aluguel, tarará, tarará. Mas você pagou quem você tá devendo? Não. Porque não é prioridade para ele ou para ela. A prioridade é ele ir lá e comprar uma coisa nova para ostentar, mas não paga você. Então ele não é tão honesto e tão correto assim. Tá? Ele é honesto e correto com as contas que vão fazer diferença para ele. Se ele não paga o aluguel, ele vai morar na rua, vai morar com a mãe. Então ele faz questão de pagar tudo antes e bem certinho. Mas antes de pagar você ou quem ele deve, ele vai lá comprar roupa de marca nova para ostentar na internet. Esse tipo de pessoa é. Tá? Ele deve para você, ele passa pela rua de baixo para não ter que falar para você falar com você que ele tá devendo, mas ele comprou o iPhone. Tá? Porque é reputação, aparência, de retidão. Dentro de casa, pode ser que trate você mal, da porta para fora trata você que nem um príncipe ou uma princesa, principalmente na frente dos outros, para parecer que ele é incrível. Da porta para fora é educado, gentil, bom dia, boa noite, faz gentileza, abre porta. Dentro de casa não é nada disso. Debaixo do teto da igreja é o santo. Né? Entrou dentro do carro, já começa a tocar o terror com a esposa e os filhos. Tem assim? Tem. Hipócrita. Aqui nós temos os signos de Virgem. Esse aqui tem uns preconceitos, tá? Sei lá se é homem, se é mulher. Preconceito, machista. Aprendi assim na religião. Cheio de preconceito, cheio de coisa esse aqui. A imagem, como enxergam ele, essas coisas palhaçadas. Validação externa da sociedade, do mundo. Por mais que ele diga que ele está muito bem sozinho, que ele não precise de ninguém, de amizade de ninguém, que ele se basta, ele está sempre procurando um grupo para se enfiar, uma ideologia para se enfiar, uma ideologia, um clube do bolinha para se sentir incluso. Sempre, mesmo que ele finja que não. Virgem, Capricórnio, Touro, Libra, Gêmeos, Escorpião, Áries, Gêmeos, Virgem. Tá? Pelos elementos tem os de terra, tá bem forte. Touro, Virgem, Capricórnio. Tá forte também aqui de fogo, Áries, Leão e Sagitário. E tá mais forte. Deixa eu ver se tá mais forte de água aqui ou de ar. Porque aqui tem peixes, tá? Mas também tem Gêmeos. Aqui é neutra. Mas para saber... Ó, aqui tá peixes mais forte, mas tá mais forte os de ar, tá? Gêmeos, Libra e Aquário, mas tem peixes perdido aqui. Tá? E aqui de novo é Áries e Capricórnio. Aqui tem filhos. Aqui tem Iorimá, tá? Pode ser o Mulu ou Baloeo, a junção dos dois, Iorimá e as Santas Almas, os pretos velhos. Tem energia feminina bem forte, tem a Torre, tem Ansan. Tem bastante elemento ar aqui. E Ansan não tá tão forte, tá? Deve ter, porque é coletivo, mas não tá tão forte. Aqui tem Ogum, que tem os caminhos. Aqui tem Exu, ou Filhos de Bará. Tem Ogum. Ó, tem Ogum e tem Xangô. Obrigada, eu senti que tinha alguma coisa da lei, mas não era Yansan tão forte, é Xangô. Filhos de Xangô, filhos de Ogum, filhos de Bará ou Exu e Pombogira. Tá? São os que estão mais fortes. E aqui na Rainha de Copas tem Oxum. Oxum não tá tão forte. Pode ser que tenha porque é coletivo, tá? Touro, Libra, Escorpião aqui de novo. Mas os primeiros que eu falei é os que estão mais fortes. O senhor vai querer mais algum bilhete? Olha, ele pediu só mais um das borboletinhas. Então vamos tirar e vamos reler os outros. Me sinto vazio e no escuro sem você. Não é à toa que tá no eremita, né? Tá na caverna lá no escuro, só com a lanterna. Me sinto vazio e no escuro sem você. Nossas almas estão entrelaçadas. Que lindo, né? Mas não quer dizer bosta nenhuma se a pessoa não faz por merecer estar do seu lado ou quando tá com você, trata você sem valorizar que nem uma porcaria.
Pode ter alma entrelaçada, ser alma gêmea, alma penada, chama gêmea, chama do inferno, não importa. As almas podem até estar entrelaçadas. Se o caráter não está batendo um com o outro, não tem afinidade de caráter e tudo mais, de compatível, não adianta. Só amor não enche barriga. Você me espera. Eu sonho com você à noite, devaneio, fantasio, penso mil coisas. Inclusive no fogo no parquinho, tá? Pra quem já teve. Não gosto de ouvir verdades nem críticas. Né? Então realmente fique isolado e sozinho, não relacione com nenhum ser humano na face da terra. É o único jeito de você não ouvir verdades nem críticas, é não interagir com ninguém. Vai pro mosteiro, vira um eremita mesmo. Se enfia na caverna e fica. Bota um lacre lá e daqui a 1000 anos cavam lá e acham o esqueletinho. É só com você que eu sou feliz. Agora se deu conta, né? Consciência do eremita. Eu me alimento das nossas lembranças e olho suas fotos. Grande coisa. Aí vai ficar amando platonicamente, se alimentando disso. E pior, se tá noutra relação, aí fica enganando a pessoa que tá lá, né? Tenho buscado a espiritualidade. Parece que não tá sendo suficiente ou tá buscando só da boca para fora, né? Tenho dúvidas em ficar com você porque tenho medo que isso destrua minha família. Aqui o Frei Rogério deu uma informação quando eu li isso aqui, tá? Diz que tem alguns buscando a espiritualidade por influência de alguém, principalmente da mãe, figura materna. Agora estou indo com mamãe na missa, na Kardec, agora estou indo com mamãe na gira tomar um passe, agora estou indo no culto com mamãe. Tá? Adapte quem é, ou com amigo, amiga, filho, parente, sei lá, colega de trabalho. Foi o que o Frei já falou, ele está buscando a espiritualidade por influência de alguém, então talvez está indo só para lustrar o banco da igreja mesmo lá. Você não sai dos meus pensamentos um só instante. Justamente foi o início, né? Do tema que saiu aqui foi esse. É alguém que não para de pensar em você. Justificar meus erros e minhas escolhas erradas me faz sempre continuar errando. Continue assim, tá? Você tá indo muito bem. Como é que fala, Frei Rogério? Se a intenção na vida é adubar a vida fazendo merda, continue que você tá fazendo perfeito. Só faz cagada esse aqui, né? Parece um pato. Tá andando e tá cagando. Tá andando porque só faz caca. Né? E continua errando e dando cabeçada e não muda. Eu vigio você o tempo inteiro. Problema seu. Tá perdendo seu tempo. Em ficar correndo aí para vigiar a sua vida. Enquanto ele vigia a sua vida, você tá vivendo. Você tá progredindo, você tá avançando, você tá vivendo coisas. E ele tá lá vigiando você o tempo todo, né? Parece que você virou obsessão da pessoa aí. Depois que perde, aí fica obcecado. Eu prefiro perder o amor verdadeiro e sofrer, tá aí, ó. E tá sofrendo. E fazer os outros sofrerem, do que voltar atrás no que eu disse eu fiz. Ter que admitir culpa e me humilhar para alguém. Jamais vou fazer. Tá aqui ele dizendo, meu ego e orgulho são tudo para mim. Então, lacre a caverna e fique lá. Daqui a 1000 anos acham você lá no esqueletinho, lá dentro da caverna, né? Nossa, será que essa pessoa aqui, prenderam ele ou ela aqui? Não, a pessoa ficou presa no próprio ego. Né? E depois não chora. Estou com medo, e é só o princípio das dores, né? Que fique com mais medo ainda. Sei lá o que tá vivendo, né? Bateu a paura aí, que fique no medo total. Eu não tenho peninha, não. Tá com medo talvez de ter perdido para sempre, de agora constatar que jogou fora. Tem dó não. Depois me contem o que bateu, o que não bateu. Dá uma olhada nos achadinhos da Laninha, que eu botei coisas novas, como eu disse, em algumas categorias lá, né? Falei que tem a ciganinha lá, tem os guardanapos que eu tô colocando aqui. Tem cosmético para as meninas que são de outros países poder encomendar da China, que eu tenho e uso. Vou até tirar foto para mostrar para vocês. São produtos da China, mas são bons cosméticos, tá bom? E me contem tudo aí. Minha gratidão, muita paz e muita luz.